Bom dia, pessoal. Bom dia, Arthur. Bom dia, Pedro. Bom dia, Douglas. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Rebeca. Quem mais está aqui? Raquel. Bom dia para vocês. Beleza, gente. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Deixa o pessoal ingressar aí que a gente começa. Pronto, vamos lá. Meus queridos, bom dia a todos. Quem eu não falei aí, que entrou agora. Continuando nosso conteúdo, nós estamos em formação de imagens em espelhos esféricos. Tá? Nós vimos na aula passada que a literatura ela utiliza uma regra diferente para determinar formação de imagens em espelhos esféricos e lentes. E aí eu pedi para vocês anotarem no caderno, porque a gente está passando uma para vocês que serve para os dois, tá? Então, quando a gente estudar lentes, nós iremos aplicar a mesma regra e também vamos conseguir determinar a imagem e as características nas lentes, tá? Então, basta vocês utilizarem uma regra só, ok? Bom, aqui nós temos o seguinte, ó, construção de imagens em espelhos esféricos. Aqui exemplificou o côncavo e o convexo. Eu botei aqui para vocês os 3 raios que ele utiliza, tá? Para a formação da imagem. E aí, botei mais claro aqui, só para destacar para vocês, que é esse que a gente não vai utilizar, ok? Então, veja bem. Na regra que você encontra na literatura, que é essa regra aqui, eu já havia mostrado para vocês, ele utiliza 3 raios. O raio que sai paralelo ao eixo, toca no espelho e reflete no foco. Depois, o raio que sai do ponto mais alto passa pelo foco e reflete paralelo. E, por último, ele usa o que passa pelo centro da curvatura. Tá? Ah, professor, por que eu não posso usar essa regra para lentes? Porque a lente ela é diferente. Ela não tem o centro de curvatura e o foco com relações equivalentes. Então, no espelho, o centro de curvatura ou raio de curvatura vale sempre o dobro do foco. Na lente, isso não se aplica. Você pode ter o raio de uma face da lente 20 centímetros e o foco ser de 5 centímetros. Isso vai depender da outra face da lente. Então, essa regra ela não se aplica para a lente. Por isso que a gente não pode utilizá-la para a formação de imagens de lentes. Então, aqui o que ele faz? Ele coloca o raio 1, que passa pelo ponto mais alto e desce no foco. O raio 2, que passa pelo ponto mais alto e pelo foco e reflete paralelo. E ele usa o raio 3, que eu botei bem clarinho aqui, ó, para vocês verem que ele passa pelo centro de curvatura, bate no espelho e volta para o centro de curvatura. E ele juntou os 3 pontos, tá vendo? E traçou a imagem no espelho côncavo. A mesma coisa ele fez no convexo. Traça o raio que vai pelo ponto mais alto e
reflete na direção do foco, o outro que vai na direção do foco e reflete paralelo, e o terceiro aqui que está bem clarinho, que vai em direção ao centro de curvatura e volta sobre ele mesmo. Porém, esse daqui a gente também não vai usar pelo mesmo motivo, certo? Então, aqui nós temos as características de imagem, tá? Mas isso a gente vai detalhar depois, usando a outra regra que eu passei para vocês. Então, se você abrir a literatura, qualquer livro, você vai encontrar essa regrinha aqui, ó. O que ele está usando, ó? Esse raio que passa pelo ponto mais alto, desce no foco, o outro que vai pelo centro de curvatura e volta. Onde encontrou tem a formação da imagem. Professor, isso daí tá errado? Não, tá certíssimo, tá certo? Só que essa regra aqui, ela só vai ser aplicada para espelhos. E a que eu estou passando para vocês, ela serve para os dois, tanto para espelhos quanto para lentes, certo? Na sexta-feira, conforme eu havia prometido para vocês, eu postei lá no Eclés uma aula da formação da imagem, certo? Utilizando exatamente a regra que a gente vai usar para os dois, tanto para lentes quanto para espelhos, que foi a regra que eu ditei para vocês, que vocês anotaram lá no caderno. Então, nós temos várias características em função da distância que o objeto se encontra do foco, tá? Lembre-se que eu falei para vocês que o foco é a região aonde todos os raios refletidos se encontram. E isso é de fundamental importância para a formação da imagem, porque tudo depende dos raios refletidos. Então, tudo no espelho esférico depende do foco. No espelho côncavo, que tem foco real na frente do espelho, a posição do objeto, a distância do objeto em relação ao foco, vai determinar a característica de imagens que vai ser formada, certo? No espelho convexo, como eu tenho foco virtual atrás do espelho, tanto faz eu aproximar ou afastar o objeto, as características de imagem não vão mudar. Então, o espelho convexo tem um tipo de imagem, forma um tipo de imagem, enquanto que o espelho côncavo, ele pode ter 5 situações, 5 casos, 5 tipos de imagem, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar o côncavo. Nós temos várias situações, 5 situações possíveis em relação ao foco. Primeira situação é quando a distância do objeto ela é maior do que o raio de curvatura. Eu não disse que o raio de curvatura é sempre o dobro do foco? Então, distância do objeto é maior do que 2f, maior do que o raio de curvatura, nesse caso aqui do espelho, tá? O objeto ele está antes do centro de curvatura, que é o raio, que é o dobro do foco. Bom, qual vai ser as características de imagem? Então, eu vou ter que traçar usando aquela regra que eu ditei para vocês. Primeiro, eu traço um raio que passe pelo ponto mais alto do objeto, siga paralelo ao eixo principal aqui, ó. O raio está seguindo paralelo ao eixo principal, toca no espelho e reflete aonde? Sobre o foco, certo? Não foi essa a primeira regra que eu passei para vocês? Bora, segundo ano, respondam. Qual foi a segunda regra? Vocês anotaram lá no caderno? Traça-se um outro Passa raio de pelo luz. foco e volta paralelo. Exatamente. Traça-se um outro raio de luz que passa pelo ponto mais alto do objeto, ó, atravessa o foco, bate no espelho e reflete paralelo. E o terceiro diz o seguinte: aonde os raios refletidos se encontram, você vai ter a formação do ponto mais alto da imagem desse objeto. Então, olha, esse raio aqui incidiu, refletiu aqui. Esse outro incidiu, refletiu aqui. A reflexão ocorre quando ele bate no espelho e muda a direção e sentido de propagação. Não é isso? Então, esse raio aqui é incidente, esse raio aqui é incidente. Quais são os raios refletidos? Esse raio aqui é refletido e esse outro aqui é refletido.
Nesse ponto eles se encontram. Aonde os raios refletidos se encontram, eu vou ter a pontinha da seta, que é o ponto mais alto do objeto. Como o objeto está perpendicular ao eixo principal, você traça perpendicular ao eixo principal também, a partir do ponto mais alto, e você acha a imagem da setinha que você tem aqui, certo? Então, essa é a primeira situação do espelho côncavo. O que é que você vai ter? Você vai ter uma imagem real. Por que real, professor? Porque ela é formada na frente do espelho, ó, virtual atrás do espelho, ou dentro do espelho, real na frente do espelho. Olha que ela está do mesmo lado do objeto. Então, ela é uma imagem, desculpa, ela é uma imagem real, ela é uma imagem invertida. Outra coisa, não confunda invertida com oposta. Oposta é o lado oposto, invertida de cabeça para baixo. Essa imagem ela é invertida, ela aparece de cabeça para baixo e menor que o objeto, porque ela tem a altura menor do que a altura do objeto, certo? Então, quais são as características de imagem nessa situação no espelho côncavo? Quando o objeto tem uma distância maior do que o raio. Imagem é real, invertida e menor do que o objeto. Entenderam isso aí? Dúvidas? Então, as características de imagem. Primeiro caso de espelho côncavo. Distância do objeto maior do que o raio de curvatura. A imagem formada sempre será real, invertida e menor do que o objeto. Sempre. Em qualquer espelho côncavo, se o objeto estiver atrás do raio. Aí o que eu posso fazer? Eu posso aproximar o objeto do foco, não posso aproximar do espelho. Aqui ele estava numa distância maior do que o raio de curvatura. Eu posso chegar ao objeto mais para frente e colocar esse objeto aonde? Em cima do raio de curvatura. Exatamente em cima do centro de curvatura. Certo? Quando o objeto é colocado em cima do raio de curvatura, qual vai ser a imagem formada? Então a gente vai seguir a mesma regra. Ó. Traça um raio que passa pelo ponto mais alto, siga paralelo, toque no espelho e reflita no foco. O outro que passa pelo ponto mais alto e pelo foco simultaneamente, toque no espelho e reflita paralelo. Aonde os raios refletidos se encontram, que é esse ponto aqui, eu tenho a formação do ponto mais alto da imagem do referido objeto. Nessa situação, você observa que a imagem é formada exatamente abaixo do objeto, imediatamente abaixo do objeto. Então, esses são triângulos semelhantes que apresentam lados proporcionais, iguais. Logo, a altura do objeto vai ser igual à altura da imagem. Nessa situação, quando eu coloco o objeto em cima do raio de curvatura, a imagem formada no espelho côncavo sempre vai ser real, sempre vai ser invertida e sempre vai ser igual. Sempre vai ter o mesmo tamanho do objeto. Então, a altura da imagem vai ser sempre igual à altura do objeto. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? Alguma dúvida? O que eu estou fazendo, gente? Eu estou aproximando o objeto do espelho. E à medida que eu estou aproximando o objeto do espelho, o que vai acontecer? A imagem ela vai afastando. Ó. O objeto estava distante, a imagem estava mais próxima do espelho. Quando eu empurrei o objeto para cá, aproximando do espelho, a imagem foi jogada para trás. Está sendo afastada. E, consequentemente, o que vai acontecer com ela? Ela vai aumentando. Então, ela era menor do que o objeto. Agora que eu aproximei o objeto do espelho, ela ficou igual. O que eu posso fazer? Posso chegar o objeto mais para frente, não posso? Colocando o objeto entre o raio e o foco, entre o centro de curvatura e o foco. Então, nesse caso, a distância do objeto vai ser menor do que o raio de curvatura, porém ela vai ser maior do que o foco, certo? Então, quando você coloca o objeto entre o raio ou centro de curvatura e o foco, o que vai acontecer? Aplicando a regra, a gente vai ter essa situação aqui. O raio que passa pelo ponto mais alto, siga paralelo ao eixo principal, toque no espelho e reflita no foco. O outro que passou pelo ponto mais alto
e pelo foco simultaneamente, tocou no espelho e refletiu paralelo. Olha onde os raios refletidos se encontram, aqui, atrás do objeto. Ó. Então, essa imagem vai ser formada depois do objeto. Ela vai ser real, porque ela continua na frente do espelho, invertida, porque continua de cabeça para baixo, e maior do que o objeto, porque ela se afastou mais do espelho, a imagem, à medida que eu aproximei o objeto. Logo, essa imagem vai ser real, invertida e maior, quando o objeto estiver entre o raio e o foco do espelho. Ok? Todo mundo entendeu? Dúvidas? Até agora sim. Beleza. Posso aproximar mais o objeto do espelho? Posso. Ele estava atrás do raio, eu coloquei no raio, agora eu coloquei entre o raio e o foco, e eu posso colocar ele aonde agora? Em cima do foco, não é isso? Estou aproximando do espelho. Então, estava aqui atrás do raio, depois eu coloquei em cima do raio, aqui eu coloquei entre o raio e o foco, agora eu posso colocar ele aonde? Em cima do foco, certo? Quando eu colocar o objeto em cima do foco, como é que vocês acham que vai ser a imagem? Observe que estava atrás do foco, eu fui empurrando, aproximando do espelho, a imagem foi aumentando, porque ela foi sendo afastada do espelho à medida que eu aproximo o objeto. Então, o objeto está aqui, a imagem está aqui. Eu aproximo o objeto, vai acontecendo isso. Ó. O objeto vai ficando próximo, a imagem vai afastando. E ela vai ficando maior. E se eu colocar o objeto agora em cima do foco, o que, que vai acontecer? O que, que vocês acham? Falem aí. Pode abrir o microfone e falar. Não tem medo de errar, não. Hora de errar é agora. Bora, ninguém chuta o que, que vai acontecer com a imagem? Pode chutar. Agora é a hora de chutar. Bora, segundo ano. Ninguém? Vocês estão devagar, hein? Se eu coloco o objeto em cima do foco, não vai haver imagem formada no espelho. Por que, que não vai haver imagem formada? Porque eu disse que todo o raio refletido no espelho se encontra onde? Em cima do foco. Se ele está em cima do foco, você não vai conseguir formar a imagem, porque você vai atrapalhar exatamente a reflexão dos raios de luz. Então, distância do objeto igual ao foco. Quando você coloca o objeto em cima do foco, a imagem ela vai ser imprópria ou não vai ser formada imagem. Alguns livros falam imagem localizada no infinito, mas não vai haver formação de imagem. Por quê? O raio passa pelo ponto mais alto, segue paralelo ao eixo principal, toca no espelho e reflete no foco. O outro raio passa pelo ponto mais alto e pelo foco simultaneamente, ele não vai tocar no espelho, certo? Então, observe aqui, ó, deixa eu fazer aqui para vocês. O primeiro passa pelo ponto mais alto, segue paralelo e reflete no foco. O segundo, ele teria que passar aqui, ó, pelo ponto mais alto e pelo foco. Esse raio que eu tracei de preto, ele bate no espelho? Não. Então, não vai ter imagem formada, porque não vai ter encontro de raios refletidos. Esse raio aqui não reflete no espelho. Aqui ele usou esse raio aqui só para determinar que a imagem pode ser formada no infinito. Vai ter um ponto aqui que esses dois raios, eles vão se encontrar, tá? Como se você prolongasse o espelho aqui. E aí, se você prolongar o espelho, vai ter um ponto lá no infinito que esses raios refletidos, esse raio e o outro, vai se encontrar. Só que isso dependeria do prolongamento do espelho, o que não existe. Por isso, a gente considera que não haverá formação da imagem. Alguns autores consideram que ela vai ser formada no infinito. Mas as duas respostas estão corretas, tá certo? Esse assunto, ele cai no vestibular, tá? Agora ele cai de forma analítica, que é o que a gente vai ver na sequência. São os cálculos, tá? Você vai ter que calcular a distância da imagem,
a distância do objeto, a altura, o foco, o centro de curvatura do espelho. Só que para entender os cálculos, você precisa entender a formação da imagem, tá? E vocês precisam entender isso aqui, viu? Porque a gente vai mostrar para vocês lá no cálculo que ele não vai falar bonitinho. A distância do objeto é 10 centímetros do espelho, a distância da imagem é 20 centímetros, o foco vale tanto. Ele vai dar as características para você poder calcular essas distâncias. Então, esses dados que ele está pedindo. Então, você precisa saber isso aqui, ó, que na distância maior do que o raio, a imagem é real invertida e menor, igual ao foco, real invertido igual, entre o foco e o raio, real invertido e maior, no foco não vai haver formação de imagem, tá? Porque isso daí vai ser determinante para você fazer a análise, o cálculo. E isso vocês vão precisar disso aqui. Isso daqui também tem algumas questões teóricas em vestibulares que é cobrado isso aqui, tá? Essa parte de formação de imagem. Beleza? Bom, o último caso do espelho côncavo seria se o quê? Se eu ultrapassasse o foco, certo? Observa que eu já coloquei atrás do raio, em cima do raio, entre o raio e o foco, em cima do foco, e agora eu vou ultrapassar o foco, certo? Então, quando eu ultrapassar o foco, aí vai ser o único caso que o espelho côncavo produz imagem virtual. Então, imagem virtual é a imagem formada aqui atrás do espelho. Olha que todas as imagens aqui, ó, no primeiro, no segundo e no terceiro caso, ela está sendo formada na frente do espelho, enquanto que aqui ela vai ser formada do outro lado, atrás do espelho. Então, essa imagem é formada virtual. Ela não vai ser mais invertida, ela vai ser direta. Tá? De cabeça para cima, de cabeça para cima. Direta ou direita, tanto faz. O termo está correto, tá? E ela vai ser maior do que o objeto. Então, o objeto, ele tem sua imagem ampliada, tá? Esse é o exemplo que eu falei para vocês lá na aula anterior do espelho côncavo que é utilizado no estojo de maquiagem, tá? Você tem a imagem maior, ampliada, de cabeça para cima, para que a mulher possa fazer lá o seu retoque lá na maquiagem. Então, é essa situação. Você tem um espelho côncavo com o objeto numa distância menor do que o foco, tá? Então, esse espelho tem um foco bem distante do espelho, que qualquer posição que você esteja, seu rosto fica na frente do foco. Então, o raio passa pelo ponto mais alto, segue paralelo, reflete no foco. O outro vai passar pelo ponto mais alto e pelo foco simultaneamente, refletir paralelo. Onde os dois raios se encontram, você vai ter a formação do ponto mais alto, tá? Então, aqui ele não pegou esse raio do foco, ele pegou esse daqui e pegou o outro que vai na direção do vértice. Então, bateu aqui, refletiu no foco. O outro que bateu no vértice, que é a parte mais plana do espelho, reflete com o mesmo ângulo. Esse raio refletido vai se encontrar com esse aqui? Não. Mas se você prolongar aqui atrás, ele vai se encontrar aqui no ponto. Então, você vai ter a imagem virtual, direta e maior. Certo? Entenderam a formação da imagem aqui? No espelho côncavo? Sim ou não? Sim. Todo mundo? Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Agora não. Ô, Carlos, por que você fica Pode falar. chamando o Czinho de raio? É o centro de curvatura e o raio é a mesma coisa, porque aqui o autor ele chamou de centro de curvatura, mas o centro de curvatura e o raio de curvatura é a mesma coisa, tá? É o raio da circunferência que deu origem ao espelho. Ó, tem uma dúvida aqui, deixa eu explicar aqui.
Veja bem. Deixa eu ver se tem imagem aqui para mostrar. Nesses. Não. Deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho aqui. Estão me perguntando por que o foco do espelho côncavo é positivo e do convexo é negativo. Porque que um é real e o outro é virtual. Deixa eu mostrar aqui rapidinho antes da gente continuar. Deixa eu ver se tem isso aqui. Deixa eu ver se tem essa imagem aqui. Aqui. Então, veja bem. O foco no espelho côncavo ele é real porque ele é formado aqui ó, na frente do espelho. Certo? Então, o raio na frente do espelho, ele apresenta o foco real. Foco real é positivo. O foco no espelho convexo, ele é formado atrás do espelho. Ó. Aqui está a frente do espelho, aqui está o fundo do espelho, que esse é convexo. Então, o foco formado aqui atrás do espelho, ele é virtual. Portanto, ele vai ser negativo. Tá? Deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui. Vou mostrar isso aqui para vocês. Acho que não tem não. Aqui. Tem não. Tá. Mas aí o que que acontece? Depois eu vou mostrar para vocês direitinho essa formação aí da imagem, tá? E aí vocês vão perceber que um é real, aqui ó, côncavo é real na frente do espelho e o convexo virtual. Deixa eu ver se dá para explicar aqui, porque vai ficar meio rabiscado, mas acho que dá para vocês entenderem. Olha só. Quando eu lanço esse raio aqui, ó, ele está vindo aqui, está batendo no espelho e refletindo para cá. Professor, tá Certo? verde. Tá verde? É porque entrou um aluno agora aqui. Peraí. Deixa eu ver se volta. Voltou? Voltou. Toda vez que admite alguém na sala de aula, fica verde a tela, não sei porquê. Então, veja bem, espelho côncavo. Eu lanço esse raio aqui, ele bate no espelho e reflete aqui, certo? Aí vai entrar outro aluno aqui. Tá verde de novo, Vai professor. ficar verde, porque ele tá entrando outro aluno. Espera aí que vai voltar. Deixa eu voltar aqui para vocês. Voltou aí para todo mundo? Voltou. Sim. Beleza. Toda vez que entra alguém solicita aqui a entrada, ela fica assim. Então vamos lá. Eu vou traçar aqui em cima só para ver se vocês conseguem entender. Voltou a estar verde, viu? É mesmo? Rapaz. Saiu. Pronto. Tá a imagem aí agora? Aham. Beleza. Então aqui. Ó. Não, voltou a estar verde. Rapaz. Tá complicado aqui então. Deve ser internet. Saiu. Tá normal agora. Tá normal agora? Então vamos lá. Vou tentar aqui a última vez. Se não der certo, depois eu envio para vocês pelo Eclipse. Eu tenho aqui o espelho côncavo e o espelho convexo, tá certo? No côncavo, o objeto está aqui, eu lanço o raio, ó, ele bate no espelho e reflete para baixo aqui, porque o espelho está voltado para baixo, certo? No espelho convexo, eu lanço o raio aqui, ele bate e sobe. Por que ele sobe? Porque o espelho está voltado para cima, certo? Então, o que vai acontecer? Os raios que são refletidos no espelho aqui côncavo, eles são jogados para frente do espelho, ó, em direção a quem? Ao foco. E o raio do espelho convexo, ele é jogado para cima. Ele espalha. Mas por que ele é jogado para cima? Porque ele está voltado para cima, ele bate na parte de fora do espelho. Só que ele é jogado para qualquer lugar para cima? Não. Ele é jogado para cima na direção de quem? Do foco. Certo?
Então, o foco no espelho côncavo ele está na frente do espelho, ele é um foco real, enquanto que o foco convexo ele está atrás do espelho, ele é um foco virtual. Logo, esse foco aqui é positivo, ele vai ser maior do que zero, e esse foco aqui ele é negativo, menor do que zero. Beleza? Conseguiu entender? Quem estava com dúvida em relação a isso aí? Por que que o foco do côncavo é positivo e do convexo é negativo? Ficou claro? Hein, meu povo? Todo mundo Professor, entendeu? repete de novo? O foco do espelho côncavo, ele é positivo porque ele é formado aqui na frente do espelho. O raio bate aqui e é jogado para baixo. O convexo, ele bate aqui e é jogado lá para cima. Então, o foco você vai achar aqui atrás, ó. Vai prolongar o espelho, vai prolongar o raio refletido e ele vai cair aqui atrás, ó, atrás do espelho. Então, esse foco na frente do espelho é positivo, esse foco atrás do espelho ele é negativo. Aqui é virtual, aqui é real, entendeu? Na frente do espelho é real e positivo. Atrás do espelho é virtual e negativo. Entendeu? Sim, Conseguiram obrigada. esclarecer a dúvida de vocês? Beleza. Bom, voltando aqui, nós temos o quinto caso, que é o espelho côncavo vai produzir imagem virtual direta e maior. É o único caso que ele produz imagem virtual. E nós temos o espelho convexo. O espelho convexo ele só possui um tipo de imagem sendo formada, tá? Não importa se você está longe ou perto do espelho, sempre você vai estar a uma distância considerável do foco, já que o foco é virtual, está atrás do espelho. Então, o que vai acontecer? O objeto vai estar desse lado. Como eu disse para vocês, o raio passa pelo ponto mais alto e reflete lá para cima, porque o espelho está virado para cima, assim, ó. E aí vai bater aqui e ser jogado para cima. Logo, ele vai ser jogado para cima, mas na direção do foco. Então, o que vai acontecer? Jogou para cima na direção do foco, esse raio vai ser prolongado para você achar a imagem. O outro bateu no vértice, refletiu com o mesmo ângulo, você prolonga, você vai ter aqui, onde os dois se encontram, o ponto mais alto da imagem. Você observa que essa imagem ela é menor do que o objeto. Então, é uma imagem virtual, porque é formada atrás do espelho. É uma imagem direta, porque está de cabeça para cima ou direita, tanto faz. E é menor, porque tem um tamanho menor do que o objeto. Sempre no espelho convexo você vai ter essa situação. É aquele espelho que a gente já falou aí, do corredor de ônibus, de farmácia. Você vê a imagem toda do corredor em tamanho reduzido, certo? Que vai ser o objetivo desses espelhos. Ok? Bom, deixa eu ver aqui para a gente finalizar. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Aqui. Então, gente, aqui você está vendo outra regra, ó, aquela outra regra do livro, ó. Mas você observa que é a mesma coisa, ó. O objeto está numa distância maior do que o centro de curvatura, maior do que o raio. A imagem vai ser o quê? Real, invertida e menor. Se eu colocar o objeto em cima do centro de curvatura, em cima do raio, real, invertida e igual. Se eu colocar entre o raio e o foco, real, invertida e maior. Se eu colocar em cima do foco, não vai haver imagem ou imagem própria. Se eu colocar entre o foco e o espelho, ultrapassar o foco, imagem virtual, direta e maior. Tá vendo? No espelho convexo, a imagem vai ser virtual, direta e menor. Então, usou outra regra, mas achou a imagem com as mesmas características. Então, as características elas não mudam, independente da regra que você usar para determinar a formação da imagem. Beleza? Bom, aplicações práticas, nós temos os espelhos convexos, que são considerados divergentes, tá? Espalham os raios de luz.
Então, em geral, eles são utilizados para ampliar o campo visual, aquilo que eu falei para vocês. Você vai ver toda a região, toda a área, num tamanho reduzido. Ó. A lente aqui do óculos dele, você está vendo um número maior de pessoas, né, num tamanho reduzido. Aqui você está vendo na bolha aqui do espelho toda a imagem do DJ aí com a mesa dele, sei lá o que é isso, deve ser. E aqui na bolinha você também está vendo aqui, ó, toda a imagem do parque em tamanho reduzido, certo? Espelho côncavo, então você vai concentrar os raios de luz, então ele é convergente, tá? E aí os raios de luz formam imagens ampliadas ou reduzidas a depender da distância que você esteja do espelho. Foram aqueles 5 casos que eu falei aqui. Tá? Então aqui você está vendo aqui a imagem, tá? De uma frigideira. Aqui na colher você pode ver de um lado da colher você tem um lado côncavo, você vai ver seu rosto menor, tá? Aqui você está vendo aqui o reflexo da lâmpada pequeno e invertido, só que não dá para você perceber direito. Mas aí se você pegar uma colher em casa você consegue ver isso aí nitidamente. O retrovisor do carro que eu falei para vocês, que é o externo, ele é convexo, para que você possa ver aqui toda a área da pista, inclusive do carro que está atrás de você. Senão você não conseguiria ver o outro lado. Se fosse plano, você só ia ver a contramão, o lado oposto aqui, e você não veria quem estava no fundo do seu veículo. Por isso que ele tem que ser convexo. Tá? E na próxima aula, a gente vai falar do estudo analítico, que são os cálculos de espelhos esféricos. Então, como calcular essas características que nós falamos para vocês. Que características são essas? Distância da imagem, tá? Distância do objeto, foco, raio de curvatura do espelho, altura da imagem, altura do objeto. Tudo isso pode ser calculado matematicamente. E esse cálculo a gente vai aprender a fazer justamente aí nessa parte de estudo analítico de espelhos esféricos. E para entender esse estudo, para entender esses cálculos, a gente precisa desse conceito aí de formação da imagem, tá? Você precisa saber quando o objeto está uma distância maior do que o raio, quais são as características da imagem, quando ele está em cima do raio, em cima do foco, entre o raio e o foco, tudo isso você precisa saber para jogar na equação lá. Beleza? Então, meus queridos, na próxima aula, que é amanhã, né? A gente vai entrar nessa parte de cálculo. Beleza? A gente não vai usar essa nomenclatura, eu vou usar a nomenclatura também mais simples para vocês entenderem, tá? Não vou chamar de A nem de P, vamos chamar de HI, HO, DI, DO, tá? Porque isso daqui acaba confundindo vocês. Então, DO, DI, HI, HO, mas na próxima aula eu vou falar isso para vocês e mostrar como é que a gente calcula essas características. Beleza? Alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje, meu povo? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, Tranquilo. beleza. Um abraço para vocês. Até amanhã. Qualquer dúvida, pode mandar lá pelo WhatsApp. Tá joia? Que eu estou à disposição. Amanhã a gente entra na parte de cálculos. Valeu, galera. Bom dia, então, para vocês. Um abração. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.